E agora vamos continuar eu até eu como eu falei a Natália agora antes de que você se conectasse, eu falei que normalmente eu gosto que o último palestrante apresente o seguinte, mas neste caso eu faço questão de apresentar você, porque tem um lado bom mas tem um lado ruim também a apresentar você. O lado bom é que eu fico muito orgulhoso de apresentar você, porque você foi uma aluna minha antes, e agora é uma pessoa muito importante na área da tradução, e não só na interpretação, senão na área da tradução audiovisual também. Então, hoje, Natália Estrela é um nome dentro desse mundo, é um nome importante, e é muito prazeroso para mim ver você virado esse símbolo importante na interpretação e na tradução e ter acompanhado o seu crescimento e que agora você esteja sendo professora da nossa pós-graduação em interpretação é muito bom. O lado ruim é que me faz sentir velho mesmo, porque dizendo, nossa, como essa moça que foi minha aluna agora virou já tudo isso em tão pouco tempo. Mas é muito legal apresentar você. Então, Nadália Estrela, ela é tradutora, professora também de interpretação, de tradução, e ela forma tradutores, não, e intérpretes desde faz tempo já, e como eu falei, é um referente no mercado da tradução e da interpretação. Muito obrigado por estar aqui, obrigado a todos, e continuamos com o Interpreta Show, agora com a palestra da Natália, que é intérprete de missão, que ela já fez esse tipo de interpretação. Vamos lá, Natália, obrigado. Se você falasse mais um minuto, eu ia chorar. Hoje eu estou num dia emotivo da minha vida. Então, deixa eu falar mais um minuto para você. Não, porque eu preciso palestrar agora por 1 hora, então não faça isso comigo. Ah, é um dia muito emocionante, professor. Eu vou te falar por quê. Eu estava agora na colação de grau da minha irmã do meio, era a última que faltava se graduar na família, né? E uma família de uma base muito, muito pobre, que a gente vem de uma base assim, muito humilde mesmo, né? E hoje meu pai até falou, caramba, tá todo mundo formado, tua mãe, você, e só eu que não me formei em nada. Eu falei, olha, ainda dá tempo, vamos estudar. E sobretudo porque durante a colação de grau da minha irmã, um rapaz ganhou uma bolsa de 100% numa pós-graduação, porque ele tirou a melhor nota da graduação. E eu conheci o pai dele, que foi morto pelo tráfico. Era meu amigo, quando a gente era criança. Então eu fiquei assim extremamente emocionada com aquilo, né? Que você vê a educação, o que a educação faz na vida de uma pessoa. O pai dele morreu no Rio de Janeiro, morto pelo tráfico, era meu amigo. E de repente eu vejo o filho dele lá com 22 anos ganhando uma bolsa, porque numa faculdade, na Uniswan, com milhares e milhares de alunos, ele foi o número 1 e ele ganhou uma bolsa. Então assim, a educação ela faz isso. Quando a gente né? Só a educação é capaz de fazer isso, só o amor e a educação são capazes de fazer isso, de transformar a vida das pessoas, né? E aí, no meio disso tudo, o lançamento do curso de interpretação em pós-graduação, que é uma emoção imensa. Esse curso é uma emoção imensa, ele é uma realização pessoal. Ele é uma realização pessoal, né? E, bom, mas eu vim aqui hoje para a gente falar de uma coisa muito importante, mas essa palestra, ela não deixa de ser emocionante também. Ontem, enquanto eu fazia, eu entrei em contato com a Claudinha, que foi minha parceira na missão, que foi uma missão de verdade. Vocês vão ver como foi, assim, uma missão. Não é missão, tipo, saí de casa e passei alguns dias fora. Foi uma missão, bebendo água de poço, comendo comida feita de água de poço, e relembrando, né, Malinche, que foi a primeira intérprete mexicana lá depois da, da chegada dos espanhóis e tal, assim, lembrando os intérpretes mesmo, né, os intérpretes que não são intérprete Nutella, é intérprete raiz,
Porque hoje em dia, a gente, dentro da cabine, é intérprete Nutella, sabe? Agora, o intérprete raiz é o intérprete de guerra, né? Aquele que vai disposto a tudo. E aí eu mandei mensagem para a Claudinha, falei, Claudinha, estou montando aqui a minha apresentação e eu posso usar as suas fotos na minha apresentação? E ela falou, claro, Nath, só usa, né? E, paralelo a isso, ontem eu recebi a confirmação da minha próxima missão, que começa no sábado que vem. Eu vou passar 8 dias fora de casa, visitando 4 estados, numa nova missão. Então, eu me senti assim, eu pensei, bom, eu vou colocar o tema da palestra vai ser intérprete de missões? Não. Não vai ser intérprete de missões porque não existe propriamente o intérprete de missão. Existem intérpretes que fazem missão. E então eu trouxe vocês os principais elementos. Eu não sei, e eu adoro interagir com vocês aqui pelo chat, tá? Então, se vocês puderem me dizer o seguinte, vocês sabem o que é missão, vocês já ouviram falar sobre isso, você está aqui ouvindo sobre interpretação o dia inteiro, né? Falando sobre o trabalho do intérprete. E quando a gente fala sobre o intérprete e a missão, para mim é onde a nossa profissão ela se materializa da forma mais plena, né? Porque os primeiros intérpretes, eles nascem dessa necessidade de fazer com que a mensagem seja passada. A gente vai tendo, com o passar do tempo, uma adaptação, e aí a gente vem cabine, no pós-pandemia, que vocês devem ter visto hoje com a Rosário e tal, a gente vem com a interpretação remota, mas o que são os intérpretes, né? Como nasceram os intérpretes? Não é muito difícil da gente imaginar. A gente tem bons livros, inclusive no Brasil, tem um da Damiana Rosa, que se chama A História Ainda Não Contada da Tradução e da Interpretação no Brasil. É um excelente livro para quem está querendo saber um pouquinho mais sobre interpretação. E a gente vê, né, geralmente nos países a interpretação ela começa de forma muito intuitiva. Então a gente tem países, nações sendo colonizadas e nessas colonizações, queria pedir só para vocês fecharem o áudio aí de vocês, por favor. Quem tiver com o áudio aberto, porque está dando interferência aqui. Então, a gente tem uma fonte de mensagem com o receptor da mensagem, e essa mensagem precisa ser passada. Então, ponto. Isso era ser intérprete, né? Então, a gente começa ali, por exemplo, quando a gente estuda, na minha adolescência, estudei muita história da colonização do México, e aí a gente vê, tem uma figura central, que foi a primeira intérprete mexicana, né, que ela era asteca, uma figura asteca, que foi Malinche, e que é chamada de Dona Marina também, Malintzin, em asteca, que ela era aquela figura que fazia, ela foi fundamental na história e na escrituração no que foi deixado de história em termos de colonização do México, né? Porque ela era uma asteca que aprendeu espanhol, e aí existe toda uma história por trás disso, né? Se ela teria ou não se apaixonado por Hernán Cortés, que era o colonizador, que foi o descobridor, né? E ela conseguia fazer, e aí tem até uma história que conta que Malintzin, ela na verdade, ela mudava um pouquinho, né, porque pela ética a gente não pode fazer, mas a Malintzin, ela para poder atenuar aquela guerra que havia entre os espanhóis e os astecas, aquela disputa territorial, o que ela fazia? Ela amenizava o tom. Então, aquela conversa de tanto conflito, ela acontecia de uma forma mais amena, porque Malintzin, que era interlocutora entre eles, ela amenizava o tom daquela conversa. Então, isso é interpretação, né? Você ser intérprete é muito mais você ter uma alma de intérprete, e a partir da alma da interpretação,
você reunir os recursos e você estudar, que hoje a gente tem a oportunidade de estudar e trazer todas as ferramentas necessárias para a gente conseguir efetuar essa profissão da forma mais exemplar e da forma mais digna possível. Eu chamo de um intérprete de guerra, né? E todas as fotos que vocês vão ver aqui nessa apresentação são de uma missão que aconteceu em novembro do ano passado, e eu fui para uma cidade chamada Pedreiras, que ficava a 9 horas de São Luís do Maranhão. Então, só para vocês saberem, tudo o que acontece dentro de uma missão, dentro de qualquer evento de interpretação, é confidencial. Eu não sei se algum colega já falou hoje aqui, mas assim, tudo o que acontece é confidencial. Neste caso, não era, porque era um trabalho político visando a expansão e a democratização das quebradeiras de coco Babaçu, que ficam lá no Maranhão. Então, qual era a intenção dos organizadores? Eles queriam realmente que a gente divulgasse, que todo mundo que pudesse divulgar esse trabalho divulgasse, tá? Então, eles autorizaram. Por isso que todas as nossas fotos e todos os dados que eu estou dando aqui falando tão abertamente é por causa disso. E por um outro motivo, porque essa missão foi um sucesso total. Ela virou, inclusive, pauta, uma das palestras do Congresso do Profit do ano passado, né? Porque ela foi um sucesso absoluto. Em termos de tudo que vocês possam imaginar, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O que é missão, né? Missão, o intérprete de missão é quando ele sai da casa dele, ele vai acompanhando uma galera, e o que vai acontecer da hora em que ele embarca, a hora que ele desembarca, só Deus sabe. A verdade é essa. Isso por si só já requer do intérprete, e isso é verdade, tá, gente? É a verdade absoluta. Quando você aceita participar de uma missão, e aí a gente tem vários tipos de missão. A gente tem missões que até a galera chama de missão também, quando é, por exemplo, auditoria. Alguns intérpretes vão junto com auditores fiscais e passam, sei lá, 10, 20 dias viajando pelo país, acompanhando aqueles auditores. No meu caso, foi uma missão a 9 horas de São Luís do Maranhão, então eu desci em São Luís e andei 9 horas, todos os dias eu andava 9 horas de ônibus, dentro do ônibus, né? Vocês vão ver a minha penúltima foto, como eu tô. Dentro do ônibus, para poder fazer com que indígenas da América Central se entendessem com as quebradeiras de coco Babaçu. Então, as quebradeiras de coco Babaçu, elas tinham uma mensagem a passar a respeito do trabalho da mulher no campo, da sustentabilidade, a respeito do desmatamento, e elas queriam passar essa mensagem para indígenas da Amazônia, da América Central. E aí, Claudinha e eu fomos com essa missão, porque era um intercâmbio que tinha muito dinheiro envolvido, tinha muita gente do governo envolvida nessa missão. E aí a gente já tem o primeiro coeficiente de importância dentro disso, né? Que o que é? A mensagem precisa ser passada. Porque se você investe 200, 300, 400 mil reais, sei lá quanto é que foi, numa missão, num intercâmbio, e a mensagem não é passada, as quebradeiras de coco falam, e os indígenas da América Central não entendem, ou entendem errado, acabou. Essa missão é um fracasso. Esse intercâmbio é um fracasso, vocês entendem? Então tinha gente do Brasil inteiro, gente importante, gente do governo atual, gente do governo passado, para tentar entender a nova dinâmica de governo em termos de extrativismo e etc. E lembrando, tudo que eu estou falando aqui está aberto porque eles autorizaram, tá? Tá autorizado pelo cliente que fosse divulgado, que a gente divulgasse tanto fotos, eles divulgaram as nossas e a gente a deles. Isso não é sempre que acontece. E então o foco é a mensagem.
O intérprete de missão, ele sai de casa com o meu bem-estar. Olha, mas é que eu sou assim, tá? A galera da tradução e da interpretação me conhece como Nath Correria. Eu sou correria. Eu saio de casa é para trabalhar, né? Eu não tenho milindre, eu não fico de meio dedo, eu trabalho, eu saio de casa. Estão falando assim, se eu aceito o trabalho, se eu falo, ok, eu vou dar aula nisso aqui, ok, eu vou interpretar isso aqui, eu saio para fazer aquele trabalho possível. A minha missão é que aquele trabalho seja um sucesso. Então, quais são os elementos principais de um intérprete que vai participar como o, um dos elementos de uma missão? Ele tem que ser fair play. Ele não pode ter milindre. Ah, mas eu não sou muito bom de dormir com não sei, assim, embarcou, você não sabe o que vai acontecer, porque tudo pode acontecer. E se você der para trás, você deixa o seu companheiro na mão. Então, é meio que guerra mesmo. É aquele negócio, tu tá indo junto com a tropa. O comandante da tropa está contando com 5 elementos. Se um elemento dá para trás, os outros 4 vão ter que absorver o trabalho dele. E é isso que acontece numa missão. Quando você sai, seja uma missão de auditoria, seja uma missão... eu tenho um amigo que passou agora um mês inteiro fazendo uma missão de apresentação de novas possibilidades musicais pela América Latina. Ele e outros músicos franceses, e ele fazendo com que, em espanhol e português, aquela nova modalidade de possibilidade de musicalidade fosse possível. É uma missão, né? Então você tem que ter disponibilidade, você tem que ter uma preparação prévia, isso é muito importante, tá? Eu, por exemplo, vou falar para vocês assim uma coisa que eu pessoalmente faço. Por exemplo, hoje eu corto açúcar. Sábado eu vou embarcar para uma missão. Hoje eu corto açúcar. Eu corto açúcar e corto assim 95% do carboidrato. Para estar numa disposição física, porque eu não sei o que vai acontecer. Nessa viagem aqui especificamente, eu só fui tomar a primeira cerveja um dia antes de acabar. E todos os dias o pessoal muito legal, né? Vem tomar uma cerveja com a gente, vem E eu não tomava, porque assim, eu fiquei num nível total de concentração até um dia antes de acabar. Até quando eu percebi assim, ok, deu tudo certo. O cliente tá aqui, ó. E não era meu cliente, né? Porque eu estava indo como coordenadora trabalhar para uma empresa. Eu tinha que conquistar o cliente para o meu cliente. E eu tenho muito essa mentalidade, quem aqui está assistindo a minha palestra pelo menos pela segunda vez sabe disso, eu tenho uma mentalidade do jeito Disney de encantar o cliente, seja ele meu, ou seja ele de alguém para quem eu estou trabalhando. A minha missão é sempre, eu quero sair daqui e deixar todo mundo encantado. Eu não quero que goste, eu quero que fique encantado, querendo fazer isso aqui. Então, um dia antes de acabar, eu tomei o meu primeiro copo de cerveja. Antes disso era foco, concentração. Está aberto a mudanças de planos, porque quando a gente vai ver dentro das normas, que é excelente, eu acho maravilhoso que a gente tenha um sindicato, que a gente tenha associações que respaldem a gente, que ditem algumas regras, mas a verdade é que no campo, isso acontece também muito com intérpretes que vão para a missão de engenharia, que vão para campo, né, com engenheiros, com geólogos e etc. Quando você está no campo, é meio que sobrevivência. Tudo pode acontecer. E nesse tudo pode acontecer, você está lá fazendo parte da equipe. E o quinto que eu acho muito importante, né? Ver a mensagem como a estrela. Eu não sou a estrela. Eu, como intérprete, eu posso ser poliglota, eu posso ser doutora, uma intérprete doutora. Não importa. A mensagem é a estrela dessa festa. Eu tenho uma mensagem na minha mão e eu vou tentar passar essa mensagem de forma íntegra e integral.
tendo sempre em mente, não é só o que eu estou falando. Esse cliente investiu muito dinheiro nisso aqui e eu preciso passar a mensagem, porque não passar a mensagem pode representar o fracasso desse evento ou dessa missão. E ética e boas maneiras, porque isso aqui é muito importante, tá? Porque geralmente quando a gente trabalha em missão, a gente vai para a missão representando o nosso cliente. Só que a gente não pode querer passar por cima do nosso cliente. A gente vai como um representante daquela empresa. E dentro de missão, a gente tem sempre muita abertura e muita proximidade, porque imagina, você vai junto com uma galera, tipo passeio escolar, entendeu, gente? A gente entra todo mundo no ônibus ou no avião e vai todo mundo junto para um lugar, sabe-se lá onde, sabe-se Deus por quanto tempo. Então, é muito comum que ali o cliente comece a sondar você, né? Ah, mas quanto que você cobra se eu contratasse você e não a empresa que eu contratei? Você faz o serviço tal? Só que ali, esse é o momento em que ali, mesmo no meio daquele envolvimento, que às vezes há um envolvimento, você passa muito tempo junto com o seu cliente, final, representando o seu cliente. E você ter ética, e por exemplo, nesse evento mesmo, me contaram de uma intérprete que no Nepal bebeu, ficou muito bêbada. Caiu lá, ficou com as calcinhas de fora, se mostrando as calcinhas e tal, no meio do happy hour da galera da empresa. Então, assim, isso acontece. Então, ética. Você entender que, mesmo quando você não está interpretando, você está trabalhando dentro de uma missão. Da hora que você sai da sua casa até a hora que você desembarca no aeroporto, você está numa missão, você está trabalhando. E as boas maneiras. Que, ainda que nesse clima de missão, ainda que nesse clima de companheirismo, todo mundo muito envolvido, o trabalho sendo muito legal, você está ali trabalhando. Eles não são seus amigos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Se quiserem fazer uma pergunta. Podem abrir o áudio e falar alguma coisa, se alguém quiser falar alguma coisa. Quais são os pontos mais importantes para o intérprete de missão? Entender que ele precisa de 200% de proficiência. Porque num trabalho como esse, justamente por essa falta de pausa, não tem uma hora que começa e uma hora que termina. Às vezes você está numa mesa, num restaurante, está todo mundo jantando, você está comendo, está com um garfo na boca, o cara te chama, ô, vem cá. Ele está tentando entender aqui que comida é essa. Então, pela falta desse início e fim, a gente precisa ter o idioma estrangeiro num limite, assim, num nível de proficiência altíssimo. Porque o seu idioma A e o idioma B não podem ser um problema. Porque dentro de um trabalho exigente como a missão, tem várias outras questões que são um problema. Segundo ponto, o fator humano fala muito alto. Relacionamento interpessoal. Você se dá bem com as pessoas, e aqui, quando eu falo o fator humano fala muito alto, é muito alto mesmo, tá? Porque você, estando ali, vivendo o ritmo daquelas pessoas dentro de uma missão, você nem sempre vai comer as coisas que você gosta. Você nem sempre vai estar em ambientes que são ambientes que você gostaria de estar. Só que você ter essa capacidade de, como meu pai dizia quando a gente era criança, né? Que o homem é o produto do meio. Sobretudo, eu sou o produto do meio aqui no meu trabalho. Eu estou trabalhando. Então, faz parte. Foi muito engraçado porque num dos dias dessa missão no Maranhão,
A gente saiu, foi para um lugar muito, muito, muito longe. Não tinha água encanada, não tinha luz elétrica. E aí a gente conheceu toda a plantação de coco, Babaçu, e de repente teve a hora do almoço, aquela comida que estava muito linda, só comida pesada, gente, aquelas comidas assim, arroz de pato do não sei do que, porco assado do não sei da onde, não sei que, pato. Era muita comida forte, né? Todo mundo comeu. Passado 40 minutos, todo mundo começou a passar mal dentro do ônibus. Muito mal. E aí eu olhei para a Cláudia e a Cláudia, que passa? Que está passando? Ela é mexicana, ela, que está passando? Eu falei, água, amiga, água de poço, comida feita com água de poço, calor de 48 graus no Maranhão. Então, água de poço mais 48 graus. Ela, amiga, tenho 13 Epocler aqui na minha bolsa. Eu falei, agora vamos lá. E a gente tomou Epocler. Eu acho que, sei lá, das 60 pessoas que tinha no ônibus, só eu e ela não passamos mal. Você entende que o fator humano, e uma coisa que foi muito emocionante nessa missão também, foi que a gente chegou numa casinha que era muito, muito, muito simples. E a senhorinha estava lá dentro esperando a gente com o almoço. A gente era o evento do mês dela. E aí ela veio com a comida. E a gente comeu. Olha a Cláudia comendo no cantinho da casa dela. Todo mundo comeu. E de fato foi o melhor feijão vermelho que eu comi na minha vida. Mas para vocês terem ideia, essa família não tinha vaso sanitário. Eu pedi para fazer xixi e tive que ir no fundo do quintal e fazer xixi no buraco. Eles faziam xixi num buraco e jogavam água no buraco. E a gente comendo, eu e a Cláudia, eu tirei a foto, e foi essa foto que eu falei assim, Claudinha, você autoriza eu postar? Ela, mana, manda ver, é muito boa aquela foto e tal, aquele dia foi muito doideira. Então, assim, muita gente aqui deve conhecer a Claudinha, né? Claudinha Martins, mexicana, queridíssima, colega intérprete. Isso fazia parte do trabalho. No fim, quando a gente saiu, eu abracei a Dona Maria e falei, olha, melhor feijão vermelho que eu já comi na minha vida. E ela chorou. Ela chorou. Porque ela falou, e menina, você toda trilingüe assim, toda falando assim um monte de idiomas, né? Porque a gente ali ensinando o que era farinha, o que era farofa. Então eu ficava eu e Cláudia falando em espanhol o tempo todo, em espanhol e português, né? E ela abraçou a gente e ela chorou. E quando a gente finalizou a missão, o cliente falou pra gente, um dos fatores do ponto alto dessa missão foi a interpretação. Porque a interpretação não foi um problema para a gente. A interpretação não foi um fator com o qual a gente tinha que ficar preocupado. Caramba, será que elas vão querer comer? Será que elas não vão comer? Então, assim, tinha a secretária do presidente da República lá comendo. O intérprete não vai comer? Claro que o intérprete tem que comer. Ele já tem que sair de casa preparado para isso, quando ele aceita participar de uma missão. E então, quando eu falo para vocês que o fator humano ele é importante, é por isso. Porque quando você está trabalhando com pessoas muito humildes, por exemplo, você fazer com que essas pessoas se sintam incluídas faz parte do seu trabalho. Então, era uma missão, o pessoal pegou essa galera, levou para dentro da casa dessa senhora, ela fez comida pra gente com todo o amor. Se a gente rejeita ou se a gente demonstra qualquer tipo de contrariedade com o que está acontecendo, a gente prejudica o resultado dessa missão. E o principal, dominar todas as variações da interpretação. E aí quem fizer, já fazendo um jabá aqui, né? Quem fizer a pós-graduação da Forte vai sair completa, né? Porque vai ver de tudo aqui com a gente. Isso eu tenho certeza. Porque, por exemplo, quando me convidam para fazer um evento no Sheraton aqui da Barra, ou no Windsor aqui da Barra, é cabine, né? Bom, é cabine. E aí, o máximo que vai acontecer, comigo já aconteceu algumas vezes, né? Ainda mais que eu tenho uma desenvoltura X, então, quando eu preciso ir pro palco, a galera já vai, tipo, Natália, vai lá e sobe no palco. Mas
É uma coisa mais rara de acontecer e você pode, inclusive, se negar. Eu não indico que você faça isso. Eu, quando recebo a minha diária, quando eu acerto a minha diária com o cliente, eu estou saindo para fazer com que a mensagem dele seja possível dentro daquele período de horas. Mas nem todo mundo é assim. E eu acho que somos, inclusive, respaldados pelo sindicato, pela associação de intérpretes. Se a gente, por exemplo, se o cliente paga a gente para a gente fazer uma interpretação simultânea, nós não somos obrigados a chegar lá e fazer uma outra modalidade. Na missão, você faz tudo. Então, você está dentro do ônibus, ou você está dentro do aeroporto, você está dentro de um restaurante, você tem que fazer uma consecutiva. E, de repente, você tem que fazer uma simultânea de mini-equipo, e, de repente, você tem que fazer uma consecutiva de 15 minutos. Qualquer coisa pode acontecer. Porque é missão. Você sai pronto para fazer com que aquela mensagem seja possível. Então, aqui repetindo, né? Eu uso isso aqui, eu até dei de sugestão para uma amiga que tem aquele bordão aquele jargão, né? Que era. Como é que é? Missão dada é missão cumprida, né? Para o intérprete, é mensagem dada é mensagem entregue. A responsabilidade nossa entregou a mensagem na nossa mão, o que eu vou fazer não importa. Eu tenho que tornar aquela mensagem, e isso é muito real, tá, gente? Na semana retrasada eu estava em São Paulo num evento de constelações familiares, e tinha uma das participantes que ia fazer uma massagem energética com espanhol, que era um dos profissionais, e ela, mas como que eu vou entender o que ele vai me mandar de mensagem? Porque ele fazia uma massagem energética e depois dava, tipo, uma mensagem, né, pra ela. Eu falei, escreve, que quando você descer, eu leio pra você. E ela, você é um gênio, Natália, mas como? Isso é obrigação minha? Não, não é. Não era obrigação minha. Eu podia olhar pra ela e fazer o que 95% dos intérpretes fariam, falar assim, é verdade, né, que pena que não tem interpretação lá em cima. E ela depois desceu, fez 40 minutos da mensagem energética e desceu com um papelzinho. Ele escreveu um monte de coisa para ela e ela falou assim, nossa, depois disso eu nem precisava, porque eu podia botar no Google, né, no tradutor para poder entender, mas só a sua ideia, Natália, já é fantástica. Essa ideia, eu falei, por quê? Essa mentalidade de você sair para entregar a mensagem. Fazer com que a comunicação seja possível. As várias modalidades de interpretação síncronas. Então, mas eu sou muito bom interpretando simultânea, mas eu não sou bom em consecutiva. Treina. Treina. Se prepara para tudo. Porque não só numa missão, mas quando você sai da sua casa para fazer um evento, qualquer coisa pode acontecer. E na missão, um dos elementos que é forte, né? Seja numa missão assim desgastante fisicamente como essa que eu fiz, quanto numa missão, olha, aqui eu tô dentro da fábrica de sabonete. Tava com uma mochila extremamente pesada. Vocês podem ver como eu tô caindo para trás assim com a mochila. O calor devia estar assim, sensação térmica de 55 graus. Foi nesse dia que todo mundo passou mal. Eu tava com o cabelo já preso de um jeito que eu já nem sabia mais como é que ele tava. Mas eu estava ali, passando a mensagem dentro da fábrica de sabonete. A complexidade linguística mais o cansaço físico. Porque o que é muito comum em missão também é que a gente tenha que acordar muito cedo. 3 da manhã, 4 da manhã, você já tenha que estar de pé para poder ir fazendo as transferências de cidade para cidade. Então, por isso que eu estou falando, o condicionamento físico é muito importante. Você se preparar fisicamente para ser intérprete é muito importante. Algumas vezes você anda muito. Tem uma amiga minha que foi para Dubai, no COP, né? Agora que teve em dezembro, e ela teve um dia que ela andou acho que 27 quilômetros. Eram 4 intérpretes. Teve um dia que o marcador de passo deu que elas andaram acho que 24 quilômetros.
Então, ter condicionamento físico, ter uma alimentação ok, é muito importante. Os perrengues, né? Que, bom, trabalho em parceria. É muito ruim para um intérprete quando você está num trabalho de uma complexidade alta e você percebe que o seu parceiro não está no mesmo ritmo que você. Isso já gera um mal-estar que dá um pânico, na verdade, gente. Isso é muito importante. Então, assim, não sejam essas pessoas. Eu sempre prefiro ser a que passa por isso do que ser essa pessoa, sabe? Porque muita coisa pode acontecer e quando você olha para o seu colega, você imagina, eu estava a 9 horas de São Luís, que já é longe do Rio. São Luís de Maranhão já é longe do Rio. Eu estava 9 horas de ônibus, de transporte terrestre. Eu estava longe da minha família. Se eu chego numa situação como essa e eu percebo que o meu colega intérprete que está ali comigo, ele não é uma pessoa com quem eu posso contar, eu não posso ver nele uma âncora, sabe? Para chegar no fim do dia e você fala, caramba, olha, ou então para quando você está muito cansado, você fala assim, você pode fazer um pouco mais para mim, porque isso acontece. Tudo na vida do intérprete é variável. Tem dias que você acorda pronto para interpretar 5 horas seguidas e tem dias que você não consegue interpretar 20 minutos. Porque você não dormiu bem, porque você não se alimentou bem, porque você está com algum problema que está acontecendo na sua casa, nós somos seres humanos. Então, você saber que você tem um companheiro com quem você pode contar, ou melhor ainda, você ser o companheiro que você sabe com que o seu colega pode contar, é muito gratificante. O seu colega, no meio daquele furdunço, olhar para você e falar assim, tá tudo bem, eu tô aterrando na Natália, né? O mundo aqui pode acabar porque eu sei que eu posso contar com a minha colega. E, muito importante, coisas que eu particularmente já tive problema dentro de trabalhos assim extensos de interpretação, você saber lidar com o seu cansaço. Que é, inclusive, a filosofia diz que é um dos pilares da maturidade. Você saber lidar com o seu cansaço. Você tá cansado? Tá bom. Você entendeu o seguinte, eu não vou morrer de cansaço, eu tô com fome, mas eu não vou morrer de fome. O trabalho tá difícil, mas ele não vai me matar. E eu não vou me desesperar e começar a dar patada no meu colega, ou deixar transparecer isso para o meu cliente com cara feia, porque eu não estou sabendo lidar com o meu cansaço. Então fica essa dica aí, tá? Toda vez que você estiver muito cansado, que você estiver jogando o teu cansaço nas costas de alguém, que você não estiver conseguindo segurar, pensa assim, porra, a Natália falou naquele dia que eu sou imaturo. E é mesmo, é imaturo. Nessa foto eu quero que vocês vejam o tamanho que está a minha cara. Eu estava com uns 4 ou 5 litros de retenção de líquido. Por causa do calor. Senegalês. Não pode ficar bebendo água toda hora, porque a gente estava ali naquele bate-bola, numa dificuldade muito grande. Não podia ficar toda hora saindo para ir no banheiro. Olha, vocês podem perceber, vocês estão vendo meu rosto aqui? A Claudinha está ali atrás de mim, olha o meu rosto aqui. Eu que me conheço, parece que é outra pessoa. Eu sinto como se fosse outra pessoa. Olha o meu rosto. Isso aqui foi no dia que eu recebi a mala com o mini-equipo do cliente. Olha a minha cara marota. Não sabia o que estava me esperando. Toda lindinha, maquiada, abraçando a mala de mini-equipo. Tinha um 45, acho 45 ou 50 mini-equipos aí. Eu tô agarrando a mala de mini-equipo que chegou aqui de Uberflex. Essa é a Natália que foi. E essa é a Natália no 5º dia de missão. Eu devia estar com 4 a 5 litros de líquido retido. Nesse dia, quando eu tirei o tênis, a marca do meu tênis ficou no meu pé. Eu mostrei para a Cláudia, eu falei, Claudinha, olha como tá o meu dedo. Enfia a mão no bolo. Eu brinquei com ela, falei assim, enfia o dedo no bolo. Que quando ela fez assim no meu pé, o dedo ficou. Por causa do calor exaustivo. E por causa das limitações. O intérprete que aceita uma missão, ele deve estar com o emocional em dia, porque não existe missão fácil. Mesmo as missões mais fáceis, entre muitas aspas, né, que são quando você vai para ficar em hotéis legais, quando você
não precisa interpretar tanto, porque tem muita missão que você passa mais tempo se deslocando de um lugar para o outro do que interpretando, né, propriamente dito, propriamente dizendo, mas o fato de você estar tantos dias fora da sua casa, então se você é mulher, mãe como eu, você deixou uma vida em casa, né? Se você é um pai de família, você deixou uma vida em casa. E se você é empresário como eu, você tem um contador, que você tem contas vencendo, você tem uma vida acontecendo, você tem outros orçamentos que você está respondendo enquanto você está lá no outro trabalho, porque você está vendo os trabalhos do mês seguinte. Quando isso acontece, quando a gente sai para uma missão, não existe missão fácil. Porque você sabe que no fim daquele dia você não vai voltar para casa, no do outro você também não vai voltar para casa. E uma coisa que é muito importante vocês saberem, tá, gente? Isso é muito importante. Vocês veem a mim, a Laila, né, a gente postando um monte de foto legal da gente viajando, mas assim, muitas vezes não tem nenhum glamour, não. É porque é legal, assim, é uma satisfação profissional, você tá conhecendo lugares, mas assim, não é glamour, porque é uma vida, existe uma vida nossa. Então, há também o fator vocacional, sabe? De você estar ali pela sua profissão, por amor à sua profissão. Então, outro ponto é você precisa estar muito bem alinhado com o seu contratante para não haver mais surpresas, porque surpresa sempre vai ter. Agora, para que não tenha mais surpresas, o cliente já acertou com você, olha, todas as refeições estão por nossa conta, tudo que vocês comerem, tudo que vocês beberem, então assim, vocês estão saindo da casa de vocês para passar 10, 12, 20 dias fora, mas vocês não vão ter gasto com alimentação, nem com hospedagem, porque está tudo por nossa conta. Saber tudo o que está envolvido, o dia que você vai, o dia que você volta, para você poder estruturar a sua vida em torno disso. Não ter vergonha de perguntar. Porque para o cliente não é um problema isso. Você tem que perguntar, tem que estar tudo muito alinhado. E aqui no fim, o dia que eu tomei a cerveja, o cliente fez um festão no último dia, foi lá dentro, chamou a minha Cláudia e falou assim, hoje vocês vão tomar Heineken por nossa conta, porque vocês mandaram muito bem. No final dessa missão, a gente recebeu um feedback que foi o seguinte, que esse cliente já tinha visitado 12 países com equipe de intérprete e nunca tinha sido tão bem sucedido como esse evento, como essa missão. Ele falou, todas as vezes que a gente viajou para os outros países, a gente voltava ou com problema interpessoal do intérprete, problema de relacionamento, problema de comportamento com a equipe de intérprete, tendo certeza de que a gente não voltaria a trabalhar com eles. Ou a gente tinha uma falha na mensagem. Quando acabava o período de interpretação, o pessoal vinha conversar com a gente e perguntava o que vocês disseram mesmo naquele momento, que a gente ficou com a impressão de que os intérpretes falaram bobagem. E dessa vez, nesse dia, por exemplo, eu e Claudinha, olha a nossa cara, né? Pela nossa cara vocês vão ver, a gente tinha interpretado 13 horas seguidas. 13 horas. Começamos às 6 da manhã e terminamos às 9 da noite. E quando acabou tudo, todo mundo bateu palmas pra gente falar. E eles falaram, nunca na nossa vida, nos, 20 anos, nos 2 países que a gente conheceu uma equipe de intérprete como vocês. Quais foram as posturas que eu, como coordenadora dessa missão, fiz, né, que eu tomei? Todos os dias, quando o meu cliente acordava para tomar café da manhã, eu, pelo menos, já estava lá tomando café da manhã. Eu chegava antes do cliente. A minha preocupação era, ele não pode se preocupar de se a interpretação vai chegar ou não vai chegar. Então, quando ele chegava para tomar café, ele chegava e todo dia ele olhava, me via no buffet e ria. Como se dissesse, beleza, pode não ter nada, mas a interpretação vai ter. Porque a intérprete já está aqui. Tanto que no 4º dia, a contratante falou assim, você está descendo para o café da manhã muito cedo? Por que você está fazendo isso? Dorme mais um pouquinho. Eu falei, não, porque eu não quero ser um problema para você. Eu quero que você desça e quando você chegue no restaurante, você já me veja. Para você saber, bom, a gente tem inúmeras variáveis que podem dar problema. A interpretação definitivamente não vai ser uma delas.
Então, a missão, isso aí já tinha acabado a missão. No dia seguinte, a gente ganhou o dia de folga em São Luís do Maranhão, fomos à praia, tudo por conta do cliente, né? Nesse momento, o nosso trabalho já tinha acabado. E o que eu posso dizer para vocês a missão é trabalho para guerra, para intérprete guerreiro, para intérprete bom, mas é onde o intérprete se sente mais intérprete. É onde ele sente assim, eu nasci para esse negócio aqui. Eu voltei para casa, estou voltando para minha casa com a minha função, a minha missão, aquilo porque eu estudei, aquilo porque eu me preparei, aquilo que eu almejei na minha vida, valeu. Para muito mais além do dinheiro que acaba, né? A gente vai para uma missão dessa, a gente pode ganhar, dependendo do que, 1.200, 1.300, 1.400 reais a diária, aí vocês fazem as contas aí de 10, 15 dias, quanto que a gente volta, mas esse dinheiro acaba. Agora, a sensação de que você tornou a comunicação entre dois povos, quebradeiras de coco babaçu, com indígenas equatorianas que andam 24 horas de lancha para chegar no povoado delas, isso não tem preço. Obrigada. Vocês querem fazer alguma pergunta? Obrigado, Natália. Vamos lá nas perguntas. Natália, pode parar de compartilhar a tela para que a gente possa ver melhor os participantes? Aí eles levantam a mão e a gente vê. Ok. Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu sou Midian, eu fiz a pós-graduação em tradução. Eu ainda não trabalhei na área, sou professora atualmente, e eu acho muito interessante essa área de interpretação. Você contando a sua experiência, eu tive uma única experiência há mais de 10 anos, que foi uma missão, já no caso, religiosa, foi no interior do bairro Caxias, no Rio de Janeiro. Era uma comunidade, eu não sabia para onde eu iria também, e eu pude comparar um pouquinho, né, do que você contou. Era uma cidadezinha muito humilde, a gente visitou várias casas que fazia parte ali da comunidade, e é isso mesmo, a gente entrava na casa, era bem recebido, tinha pessoas que faziam a comida, e eu pude perceber tudo isso que você falou. O jeito que a gente lida com o outro, como interpreta, né? Eu achei, assim, que foi, como ser humano, muito interessante, realmente. Eu gostaria de agradecer pela seu compartilhamento. Eu acho que foi muito enriquecedor, apesar de eu não ser intérprete. Eu achei muito interessante, porque você passa por uma experiência e, como você falou, a educação muda realmente, né, a vida. Olha, Midian, tudo que é feito com amor, né? Eu acredito muito nisso, assim, que a gente consegue fazer qualquer coisa na vida com amor. Agora, quando a gente está falando de linguagem, quando a gente está falando de comunicação, o intérprete, quando ele sai da casa dele, tá certo que ele não vai passar por cima da integridade física dele, também não estou mandando ninguém ser louco aqui, né? Passar por cima da sua integridade física, mas entender o seguinte, se eu boto na minha cabeça que é a mensagem, eu não estou indo para fazer uma modalidade de interpretação. Eu estou indo para tornar a comunicação de dois mundos completamente diferentes possíveis. E se eu não estou ali para tornar aquilo possível, aquilo não acontece. A quebradeira de coco babaçu não conversa com a indígena que mora a 24 horas de viagem de lancha. Elas não vão se falar, elas não vão se entender. Ela não vai entender que o sabonete é feito e que ele tem a validade de 3 meses.
Ela não vai saber que aquele sabonete foi feito com um material que ela tirou na semana que a quebradeira de coco babaçu estava com o filho com pneumonia, entendeu? Então, assim, é você sair querendo passar a mensagem. Esse é o trabalho do intérprete. É o trabalho do tradutor de uma forma geral, tá, gente? Assim, de uma forma geral. Mas na interpretação a gente está falando da oralidade, né? Da língua falada, daquela coisa muito humana. A interpretação ela é muito humana. Então, o fator humano, até na emoção. A emoção que você passa quando você está interpretando. É um fator, né? Eu sempre falo isso, já falei isso em outro lugar, que eu não lembro onde foi, mas eu vou falar aqui de novo. Que eu faço um evento de constelações familiares de terapia sistêmica, que eu fico muito envolvida emocionalmente, o meu cliente ama isso. Ele tá me chamando direto, porque ele sabe que eu me envolvo emocionalmente. Eu choro com algumas histórias. Não choro de ficar chorando, mas a lágrima escorre aqui. E quem está no público, os 120 psiquiatras e psicoterapeutas que estão ali, amam isso. Eles amam saber que o intérprete ele não está ali que nem um gelo. Ele não está ali só como um personagem, que ele está ali envolvido com o que está acontecendo. Em alguns eventos, você vai ter que fazer de forma contrária. Você vai ter que segurar completamente a sua emoção. Mas você tem que entender o seguinte, é isso aí, Rodrigo, a mensagem é a estrela, não sou eu. Tanto que vocês vão ver todos os lugares que eu tô de cinza e hoje eu tô de verde e vermelho ainda, eu tô a bandeira do México aqui hoje, né? Porque eu tava numa festa, então eu sou assim, eu sou efusiva. Mas, quando eu tô nos eventos, eu tô sempre de preto cinza. A mensagem, a estrela não sou eu, a estrela é a mensagem. Entendeu? Nath, qual foi o maior desafio dessa missão para você, linguístico ou não? O maior desafio para gente, eu vou dizer para gente de uma forma geral, tá? Primeiro, algumas mensagens ideológicas, com termos muito fortes, que apareciam assim, do nada. Só que a Claudinha estava preparada para isso, eu não estava tão preparada, mas a Claudinha estava, e aí ela fazia tudo e me dava mais um pouco de tranquilidade. E quando vinham as consecutivas muito longas, de 15, 20 minutos, que eu dou conta, e a Claudinha já não dá. E eu conseguia, e a Cláudia ficava, não é possível, você é médium. Ela ficava assim, não é possível, como que você está conseguindo fazer isso 15, 20 minutos e você entregou tudo? E eu já achava assim, impossível como que a Claudinha conseguia entregar algumas pautas feministas, algumas pautas da esquerda de forma tão incrível, que parecia que a Cláudia era a comunicadora ali, sabe? Só que esse é o importante de você estar numa parceria, Ju. Então, assim, eu poderia estar contando isso aqui como um case de fracasso. Tanto meu quanto da Cláudia. Só que como Cláudia e eu estávamos numa sintonia muito grande, uma não se preocupava se a outra estava trabalhando menos, entendeu? Então, em alguns dias, ela trabalhou muito mais e no outro dia eu trabalhei muito mais, mas a gente estava... Qual era a nossa preocupação? A mensagem é a estrela. A gente não estava preocupada se, eu hoje estou saindo no prejuízo, você está saindo no prejuízo, entendeu? A gente estava preocupada em fazer com que aquele evento, em estar invisível e fazer com que aquele evento fosse um sucesso. Mais perguntas? Eu tenho, complementando aí, quando você falou sobre a proficiência 200%, né? Levando em conta que em muitos eventos a gente tem aquela questão de estudar, se preparar com o vocabulário também, né? Mas numa missão, normalmente, é mais assim mesmo, de supetão, né? Tipo, adaptação. Ana Paula, você é a Nieves? É a Nieves? Oi, meu amor, tudo bem? Bom, a gente se viu lá na Abraço. Isso, eu conheço ela. Sim, mas assim, tem como a gente melhorar. Por exemplo, a gente recebeu com antecedência qual seria a pauta, e aí eu assisti tudo que tinha no YouTube sobre as quebradeiras de coco babaçu. Então a gente já foi, mesmo sem conhecer
a terminologia, porque não tinha muita coisa. Gente, o maior desafio, na verdade, eu vou dizer para você, cadê Ju? Vou voltar lá e dizer qual foi o maior desafio. Um indígena que tinha tido paralisia facial. Ele era indígena, de uma tribo super tradicional, e ele teve um AVC e teve paralisia na metade da face. Ele falava assim, e a gente não conseguia. Cláudia e eu, para passar a mensagem dele, a gente tinha que se ajoelhar mesmo no joelho dele para conseguir entender, porque ele não conseguia falar, e ele para ele tudo bem. E ele era o líder da tribo dele. Então tudo que ele falava era de extrema importância. Só que falando português misturado com o dialeto dele, que a gente não conhecia, obviamente, e com metade do rosto paralisado. Então, em algumas fotos, eu e a Cláudia estamos ajoelhadas do lado dele. Em algumas até com a mão no bracinho dele, assim. Porque quando ele falava muito, a gente pedia a ele, assim, para ele desacelerar, mas ele tinha consciência das limitações dele e das nossas limitações também. Então, Ana, o que acontece? A gente se preparou. A gente leu tudo, pelo menos sobre o tema a gente estava entendendo. Mas todo o resto que veio era fator surpresa. Yeah. Ju, como prepara a voz e o corpo? O corpo eu preparo cortando o açúcar mesmo. O açúcar e o carboidrato e o álcool eu corto um tempo antes. E aí eu vou assim, sem estar pesada, sabe? Sem estar inchada. Eu vou na minha capacidade normal, tento emagrecer uns 2 quilinhos. Então, por exemplo, ontem eu tive a confirmação da missão da semana que vem, essa semana eu já fico no totó. Já fico baixinha, sem fazer quase nada, assim, para poder... né? E aí depois que você chega, às vezes você vê que tá tranquila, tá suave e tal, aí você dá uma abusada, você come um pouco mais lá já no trabalho, mas para chegar no trabalho, eu chego bem. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Eu que agradeço, gente, a participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. Fiz com muito carinho. Fiz com... Enfim, coloquei meu coração nessa apresentação, bem como tenho colocado o meu coração nessa pós-graduação aqui. E eu espero ver muitos de vocês na pós-graduação da Forte. Que, pelo menos da minha parte, mas eu imagino que eu conhecendo o corpo docente também, como eu posso falar da pós-graduação, não posso, professor? Por favor. Como eu conheço bem o corpo docente, conheço o projeto, né? Graças a Deus participei de forma muito ativa, eu sei que as aulas vão ser isso aqui, esse compartilhar, esse dividir. Então, professores muito atuantes no mercado, professores, inclusive, a minha próxima treta aí é com outra professora aqui. A minha próxima missão é com a professora aqui também. Vamos ficar juntinha lá. E, então, assim, professores muito atuantes, professores que estão no mercado, né, compartilhando, dividindo, todo mundo dividindo, né, que é o que enriquece, no fim das contas. Então, eu espero encontrar com boa parte de vocês lá.